E eu vou conversar com um geógrafo que, entre outras coisas, vem falar de terremotos, o Márcio Vitiello. Que é geógrafo e vai falar sobre terremotos e tremores de terra. Márcio Vitiello, venha pra cá. Márcio, deixa eu falar dessas revistas aqui. Geografia, Sociedade Cotidiano, Fundamentos do Espaço Geográfico da Escala Educacional, Dada Martins, Francisco Bigoto e Márcio Vitiello. Isso. E você é professor? Professor. Também trabalho no metrô, na companhia do metrô aqui em São Paulo. E a gente faz as publicações, né? Tem a coleção de livros, que são livros voltados à escola, e a revista de Discutindo Geografia, certo, que é um importante instrumento que a gente tem hoje de divulgação do conhecimento geográfico, uma vez que a geografia tem poucos canais aí para a gente estar comunicando importantes acontecimentos, inclusive como esse recentemente aí ocorrido e comentado, que foram os tremores de terra no Brasil. Bom, além dos tremores de terra, teve o acidente de ontem. Isso. Foi um ciclone? Isso, em Myanmar. Pois é. Geograficamente, onde é que fica exatamente? Fica no Sudeste Asiático, né? Acho que é importante colocar que esses fenômenos naturais... Mas é na Birmânia, não é? Isso, antiga Birmânia. Né? No Sudeste Asiático, entre Bangladesh e a Índia. Aquela região é uma região que é afetada constantemente, principalmente por causa do clima de monções, né? Que é a diferença de temperatura que você tem entre o Oceano Índico e a Ásia, e faz com que uma certa frequência, principalmente no hemisfério norte, você tenha essa ocorrência. Morreram 22 mil pessoas. 22 mil pessoas. Existem vários... É importante colocar que as tragédias, elas tomam um efeito cada vez maior, uma vez que essas áreas são densamente povoadas, né? Então, as maiores catástrofes naturais ocorrem geralmente na Ásia, na China ou no Sudeste Asiático e principalmente na Índia, devido à grande quantidade de pessoas que vivem ali na região do Brahmaputra, do Hindu, né, ou no Rio Amarelo, no caso da China. Agora, vamos falar do que aconteceu recentemente aqui, em São Paulo, aqui no Brasil, que começou no litoral, né? O epicentro foi a 200 quilômetros de São Vicente. Ou seja, é mais um maremoto que um terremoto? Como é que se chama? Na realidade, o que ocorre nós temos os movimentos das placas tectônicas, né? Isso já é estudado há muitos anos. Quando se evidenciou, por exemplo, o paralelismo que existia entre a costa da África e a costa sul-americana. Então existe uma abertura no meio do Oceano Atlântico, né, que é uma dorsal meso-oceânica, e essa abertura provoca o afastamento dessas placas tectônicas. Então, no caso da placa sul-americana, ela vai entrando de encontro com a placa de Nazca, que seria no oeste, né, na região do Chile. Esse encontro, ele vai também fazer que você tenha na outra extremidade do continente algumas reverberações. Então você não pode imaginar que uma placa continental do tamanho da placa sul-americana não tenha nenhum outro movimento, algum outro reflexo. Eu costumo fazer associação, por exemplo, com o movimento de um automóvel, né? Quando você tem o impacto de um carro, obviamente que a frente do carro vai sofrer um impacto muito maior. Mas a parte de trás também vai sofrer um empinamento, um arqueamento. Certo. Que é o que costuma acontecer nessa costa brasileira. E quando existe uma certa acomodação dessas placas, né, existem pequenos tremores. Bom, vamos ver, tem um filmezinho aqui, que eu acho que demonstra bem isso. Miriam, vamos soltar? Todos os dias, a Terra é sacudida por centenas de pequenos terremotos. A maioria não é percebida. Normalmente ocorrem ao longo das divisas das finas placas que cobrem a Terra, como uma casca de ovo. Movidas pelo calor de dentro do centro da Terra, as placas se oprimem umas contra as outras em longas linhas, chamadas de falhas. Quando as placas têm seu movimento bloqueado, há uma pressão. Por fim, a falha abre caminho. A energia liberada corre pela Terra na forma de ondas sísmicas. Agora, por que agora, mais recentemente,
é que esses fenômenos têm ocorrido aqui nessa região. Na verdade, não me lembro antigamente de se falar nesse tipo de tremor de terra. Já existem registros muito antigos, né? Sim. É importante pontuar, João, o seguinte, é uma questão de escala, né? Escala temporal e espacial. Nós estamos aqui na Terra uma fração de segundos, né? O Carl Sagan, quando ele fez aquele calendário cósmico, que ele transpôs ao calendário gregoriano a ideia de tempo, se nós entendermos que o planeta, ou que o universo surgiu no dia 1º de janeiro, a espécie humana começa a habitar a superfície da Terra no dia 31 de dezembro, às 22 horas e 30 minutos, ou seja, uma questão de alguns minutos. Então, esse pouco tempo que a gente tem sobre a superfície da Terra nos dá a perceber poucas evidências desses tremores, né? O que ocorre é que principalmente no último século, instrumentos como sismógrafos e outras formas e tecnologias de detectar os terremotos, de registrar, são muito mais precisas. Você consegue medir isso com uma certa frequência. Agora, o que aconteceu em São Paulo, quer dizer, foi no litoral... No litoral e atingiu 4 estados. Não pode se chamar de tsunami, nem nada disso. Não, de forma né? alguma, absolutamente. Eu não senti nada. Nem eu. Você sentiu? Também não. Ficou decepcionado? Muito decepcionado. Minha amiga Beth Coelho e seu marido Renato Godard estavam em casa e sentiram um abalo mesmo, tanto que não foram só eles desceram do prédio, ainda de elevador e assustados, depois que desceram, a gente não devia ter descido de elevador e tal, foram para a rua. Quando chegaram na rua, todos os outros moradores do prédio também tinham saído, e dos prédios ao lado também. Quer dizer, sentiram... uma coisa diferente. Uma coisa forte, né? Eu estava falando da questão de escala. Uma outra questão é na escala Richter. Não, né? pera, mas deixa eu só completar. Tá certo. Por que você não sentiu e eu que moro no mesmo bairro também não senti? Por quê? Bom, eu moro no 25º andar, num edifício na região da Paulista, que seria uma área onde muitas pessoas sentiram isso. Eu, no caso, estava tomando banho. E sendo-se um abalo de pouca intensidade, né, as pessoas que estivessem distraídas, ou estivessem numa posição onde não estivessem paradas ou observando algum objeto, dificilmente sentiram esse tremor. Agora, pessoas às vezes que estão, sei lá, à mesa, jantando, né, ou se repousando, poderiam perceber esse movimento. Essa foi uma questão muito comentada, né? Pessoas que estavam numa situação mais acomodada puderam sentir isso com uma certa frequência. E na escala, a famosa escala Richter, como é que é isso? Então, o que é importante colocar? A escala Richter é uma escala logarítmica, né? Então, eu não posso dizer, nesse caso, que o 10 é o dobro de 5, né? Nesse caso, o tremor que a gente teve aqui em São Paulo atingiu 5.2, né? Atingiu 5.2? 5.2. Esse tipo de tremor, ele não é um tremor considerado muito grande, muito intenso. Você só vai conseguir ter uma intensidade expressiva acima dos 6 graus. Porque nesse caso, por exemplo, uma escala 4, por exemplo, para 5, são 10 vezes, a magnitude é 10 vezes maior. Né? E depois de 5 para 6, mais 10 vezes. Então ela vai se tornar realmente destrutiva a partir do 6º grau. Quer dizer, 7 já é uma coisa brava. 7 é quando começam a ocorrer os tremores, né? Onde você tem de fato um grande impacto, grandes destruições, pontes, viadutos, casas, etc., que acabam abalando e levando a um enorme número de vítimas. A gente já teve aqui algum tremor em escala 7? Não, nunca ocorreu isso no Brasil. Os maiores tremores que foram sentidos, esse, se não me engano, foi acho que o 4º, né, aconteceram no Mato Grosso, né, no Rio Grande do Norte, no Ceará, que atingiram escalas aí entre 5 e 6, só que como são regiões desabitadas, né, dificilmente causaram algum dano, por isso Sim. que a gente não tem um registro aí. E um tremor recente que teve no norte de Minas, que houve no caso o óbito de uma menina, a gente tem que levar em consideração também a engenharia daquela região, das casas, se causaram um grande impacto ou não. Existe uma outra possibilidade de ocorrência de tremores em áreas onde você tem a ocorrência de cavernas subterrâneas. Quando você tem um solapamento da área superficial, você também pode causar um outro tipo de tremor, no caso mais localizado. Vamos falar de 2 cidades que têm como característica o terremoto, Tóquio e Los Angeles. Isso. Tóquio, então, uma população enorme. Isso. Los Angeles também, mas é uma cidade mais espalhada, vamos dizer assim. Teve um terremoto em Los Angeles, que o meu amigo Nizam Guaná estava lá, e a descrição dele eu achei maravilhosa. Ele falou assim, é como se fosse uma turbulência,
só que o avião é a terra toda. Quer dizer, não tem onde se segurar. E em Tóquio, as construções são extremamente sólidas, né? Quer dizer, há um cálculo especial para segurar. Antigamente, as construções no Japão eram ao contrário, era uma coisa bem levezinha para não machucar ninguém e para reconstruir facilmente. Qual é a melhor maneira de você se proteger? Eu acrescentaria também a cidade do México, né? Que é uma cidade também claro. De uma população enorme, uma das maiores cidades do mundo, e numa área também extremamente frágil, onde os sismos são muito frequentes. No caso de Tóquio, tem um fato que até foi agravante, né? Hoje, todo dia 1º de setembro, por exemplo, eles fazem uma simulação, né? Todo ano eles fazem essa simulação por causa de um incidente que ocorreu em 1923. Nesse caso, nessa ocasião, não só os tremores abalaram essas casas de estrutura frágeis, como eles costumavam aquecer as suas casas com carvão. E isso gerou um enorme incêndio, né? E grande parte da população teve que fugir do incêndio, ou acabou morrendo afogada, ou acabou morrendo asfixiada, ou até mesmo carbonizada pela ação desse enorme incêndio que ocorreu na cidade. Por conta disso, a engenharia tem desenvolvido mecanismos para que se evite que esses abalos sejam muito grandes, né? Um exemplo interessante foi feito em Istambul, no aeroporto. Eles colocam uma espécie de bola que pode ajudar a equilibrar a cobertura do edifício do aeroporto. Assim ele não desabaria sobre a construção. Esse é um dos métodos, né? Além do que eles têm colocado na base dos prédios para evitar para manter o equilíbrio dos edifícios. A gente tem uma pequena lista aqui, por exemplo, grandes terremotos da história. Então, parece que há no Egito, em 1201, plena Idade Média, com 1 milhão de mortos. Na realidade, assim, essas primeiras medições, elas são um pouco imprecisas. Sim. Pelo fato até mesmo de você naquela época nem ter sismógrafos, nem ter métodos de avaliação tão precisos. O que é importante pontuar é isso: a partir do momento que surgem as cidades, ou seja, as aglomerações urbanas, e principalmente sobre essas áreas de risco, quer dizer, as áreas de contato das placas tectônicas, é que você vai ter a ampliação do número de mortos, né? Bom, agora isso sempre existiu. Mais recentemente, o famoso terremoto de Lisboa, em 1755, depois foi reconstruída pelo Marquês de Pombal, e tendo influências depois no Brasil também, né? Vamos ver essa foto, por favor? Essa é uma imagem, né, uma reprodução. Um quadro. O que é interessante desse tremor que houve em Lisboa é que ele ocorreu no dia 1º de novembro, era dia de Todos os Santos. É chamado de tsunami? Esse aí foi o tsunami foi posterior. O que ocorreu primeiramente foi um terremoto de grandes proporções na época, e as pessoas estavam dentro das igrejas, tanto é que a imagem mostra uma igreja, porque era o dia de Todos os Santos. E com esse abalo enorme, quer dizer, as igrejas na época eram as maiores construções, muitas pessoas acabaram morrendo dentro das igrejas. E aí a população apavorada saiu correndo para o porto, exatamente para evitar as áreas de construção. Foi aí que ocorreu a tsunami. Uma onda enorme veio e acabou matando as pessoas que se abrigavam no porto. Também teve... 1/4 da população de Lisboa na época chegou ao óbito por conta dessa grande tragédia. E chegou a ter incêndios? Chegou a ter incêndio também. Sempre tem, né? Sempre tem, porque você tem, na realidade, esses problemas de aquecedores. E naquela época, as construções, grande parte eram de madeira, né? Então você tinha aí esse alastramento, esse problema do incêndio. Então, o São Francisco? São Francisco em 1906, né? Essa já é uma fotografia mesmo. Em 1906, foi em abril de 1906. E talvez maior do que o próprio impacto do terremoto foi exatamente o incêndio. Não houve um grande número de mortos, assim, não chegou a atingir 1000 mortos, né, o que para uma escala de terremoto não é tão grande, mas o fato de ter tido um incêndio acabou levando à destruição de praticamente toda a cidade, né? E se levou muito tempo para se reconstruir a cidade de São Francisco, que fica ali na falha de Santo André, né, que é uma falha onde você tem um movimento frequente dessas... É famosa, é lenda ou é realidade? O que falam de Los Angeles, falam no The Big One, ainda vai vir The Big One. É possível se prever que vai realmente ter
um grande terremoto lá? Então, haver uma previsão exata não é possível, né? Mas é claro que, é o que eu te falei da escala de tempo. Para a escala de tempo que nós vivemos, né, talvez outros grandes acontecimentos vão anteceder esse Big One, que pode não só ocorrer em Los Angeles, como é previsto, como também em outras áreas de falhas e de zonas tectônicas, né? Como nos Andes, ou como no Japão, né, na região do Irã, na Turquia, ou seja, várias regiões do planeta são suscetíveis a estar ocorrendo um grande abalo sísmico. Bom, eu comecei aqui com o professor Márcio Vitiello, que lamentou demais perder esse terremoto, né? O seu irmão pegou ele. Meu irmão, eu teve um amigo meu que contou que ele saiu correndo e foi para a casa da sogra, né? Eu não sabia se era mais seguro ficar na casa da sogra ou enfrentar o terremoto. Ou enfrentar o terremoto no apartamento dele. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Daqui a pouco a gente volta.